A química dos tecidos. Nesse trabalho, vamos discutir a produção têxtil, a forma como os tecidos são produzidos e a química orgânica deles. Nesse trabalho, a gente tem como objetivo abordar esse contexto histórico da produção têxtil, elucidar a diferenciação das variadas fibras de tecido e a forma como elas são produzidas. Contextualizando. O tecido têxtil é um material à base de fios de fibra natural ou sintética, com diferentes utilidades, como a fabricação de roupas, toalhas e até na área medicinal, na fabricação de faixas de curativos. Ao tocar ou olhar um tecido, é possível identificar algumas de suas características, como peso, textura, flexibilidade. Tais variações ocorrem por duas principais razões: composição das fibras que fazem o tecido e a técnica utilizada para confeccionar a trama do tecido. Contexto histórico. Ao longo de milhares de anos, o uso de fibras ficou limitado às qualidades disponíveis. No entanto, o uso contínuo deixava no mercado uma necessidade de descoberta de outras fibras, já que as naturais não estavam dando conta do mercado. Foi durante a Revolução Industrial que as pesquisas para otimização dos tecidos se intensificaram. O primeiro registro publicado de uma tentativa de produzir uma fibra artificial foi em 1664. O naturalista inglês Robert Hooke sugeriu a possibilidade de produzir uma fibra que seria, se não totalmente boa, pelo menos melhor do que a seda. Após análise, surgiu a ideia de que a produção de um fio artificial semelhante ao da seda seria possível. A primeira patente de seda artificial foi concedida na Inglaterra em 1855 a um químico suíço chamado Aldemars. Ele dissolveu a casca fibrosa de uma amoreira, modificando-a quimicamente para produzir celulose. A partir dela, formava fios, mergulhando agulhas nessa solução e puxando-as para fora. A nossa metodologia de pesquisa foi a forma como a gente fez o trabalho. A gente pesquisou no período de fevereiro mesmo, com base na discussão de matérias e apostilas que abordam a história da produção têxtil e como os tecidos são produzidos. E as palavras-chave que utilizamos para a pesquisa são tecido, fibra, têxtil e extrusão. Tipos de fibras. Fibras naturais. Os tecidos naturais são os clássicos. Eles podem ter três origens: animal, lã e seda, mineral, amianto e vegetal: algodão, juta, cânhamo, linho e sisal. Sintéticas são fibras produzidas pelo homem com o uso de produtos químicos da indústria petroquímica, como a matéria-prima. As mais conhecidas são poliéster, poliamida, o acrílico, polipropileno, poliuretano elastométrico e elastano. As artificiais. Os tecidos artificiais provêm de fibras celulósicas, tais como acetatos e viscose, e fibras proteínicas, procedentes de matérias como milho e óleos vegetais. Imitam perfeitamente a seda, o cetim e incluem também incluem tecidos como o algodão. A química das fibras. A primeira dela, eu vou começar falando a de naturais. As fibras naturais, ela podem ser de origem animal ou vegetal. Ou seja, elas são extraídas da natureza, né, que podem ser utilizadas na fabricação de tecidos, né, sem precisar passar por reações químicas de síntese ou de modificações estruturais. A seda e a lã e a crina são de origem animal, já o algodão, frutos, o linho, o caule e a juta, que na verdade também são o caule e o sinal, folhas, ou seja, elas são da origem vegetal. E na figura mostra vários tipos de algodões. Algodão no pé,
que ele é colhido depois que sofre a separação do caroço, do linter e da fibra. E sobre a linha, ela passa pela máquina de filiar, sendo assim estirada e torcida girando o fio. E o algodão em fardo é cardado em suas fibras, que elas ficam em paralelo, formando assim a manta. E o tipo de manta ela é afinada passando pelo carda, saindo de forma de fita. A parte agora da sintética. Elas são originadas a partir da síntese de polímeros, os quais são fabricados a partir de pequenas moléculas orgânicas derivadas do petróleo. E como exemplificação, podemos citar a produção do poliéster. Um dos métodos utilizados para a fabricação desse polímero é a reação entre o ácido terephtático, um ácido carbônico, e o etileno glicol, ou seja, um diálcool. Nesse caso, ela ocorre na reação de adição com perda de água, chamada de reação de policondensação. E com a produção dos fios sintéticos é análoga à utilizada para os artificiais, ou seja, ela quer dizer que a resina ela está preparada para passar pelo processo de extrução, que está aqui pelas figuras, o que quer dizer cada uma. E está apresentando a fórmula: etileno glicol, ácido terefático, poliéster e, claro, o H2O, ou seja, a água. E na parte de artificiais, no Brasil, na época, as fibras artificiais são obtidas pela utilização da celulose encontrada ou na pasta de madeira, ou em fibras curtas restantes na semente do algodão. No caso da celulose, ela é tratada com diversos agentes químicos, que variam de acordo com o fio que se deseja produzir. Esses tipos de trancamentos geram em resinas como produtos. Em seguida, passam por um processo de extrução, como foi falado na parte da sintética. Esses processos consistem em pressionar a resina através de furos finíssimos numa peça chamada de fieira. E ela explica o processo de extrução, no qual, usando um exemplo de corriqueiro, que basta pensar como se fosse um macarrão que é feito. E à medida que se pressiona em uma massa de tipo orífilos pequenos, ela vai saindo pelos buracos em forma de um fio fino do tipo espaguete, que claro que é a mesma coisa que macarrão. E para uma visão geral sobre esse tema artificial, ela mostra que no caso da viscose, a produção tem um início com lâminas de celulose sendo imersas em um banho com soda cáustica. Por meio dessa reação, ela é produzida a alcali-celulose, que claro que é em seguida submetida à moagem e à sulfurização. Esse processo consiste em um tratamento com bisulfeno de carbono, que tem como produto uma resina solução coloidal viscosa, que ela é denominada xantato de celulose. O xantato ele é misturado pelo ácido sulfúrico para que haja regeneração da celulose. Ao mesmo tempo, esta passa pelo processo de extrução dando origem ao fio. Aí tem alguns tipos de lâminas de celulose, que é o banho de solda cáustica, a moagem,
a sulfuração, xantato e a fiação, que é, no caso, estrutução. Aí a química das fibras aparece como na imagem anterior, alguns tipos de lâminas de celulose, como xantato, extrução, evaporação da acetona, fiação de extrução, maturação e entre outros, como nas fibras sintéticas, que também eles apresentam vários tipos de desenho, como está aqui na imagem, como benzeno, o ácido sulfúrico, enfim. Aí alguns tipos de fibras naturais, vegetal e animal, as sintéticas que são derivadas do petróleo e artificiais, celulose tratados por processos químicos. Os tipos de tecidos, na verdade, é um tecido textil, que ele é um material da base de fio de fibra natural ou sintética, que ele é utilizado na fábrica de roupas, cobertura de mesa, panos para limpeza, uso medicinal, como faixas e curativos, entre outros. E tem uns 3 tipos de tecidos, como foi no slide anterior, naturais. Os tecidos naturais, considerados básicos e clássicos, podem ter 3 origens: a origem animal, lã e seda, a origem mineral, que no caso é o amianto, e a origem vegetal, que é o algodão, juta, cânhamo, linho e sisal. E a parte sintética são fibras produzidas pelo homem, né, usando como matéria-prima como produtos químicos, ou seja, da indústria de petróleo, que elas são conhecidas como poliéster, PES, a poliamida, PA, e o acrílico, PAC, e o polipropeno e o poliuretano, elastomérico, e claro, além das aramidas. E para fechar, artificiais, eles provêm de fibras celulósicas, tais como acetatos e viscose, e fibras proteínicas, procedentes de matérias como milho e óleos vegetais, que ela imitam perfeitamente a seda e o sente e incluem como tecidos como algodão.